alguém que fale por elas, que sinta por elas, que administre e que faça a digressão toda por elas. E isso é uma coisa meio temerária, porque a impressão que eu tenho é que é fácil tu manipular pessoas sem informação, pessoas que não exercem né, essa atividade de pensar na informação que recebem. E é uma preocupação, sei lá, Eu acho, é eu uma acho que isso aí preocupação que eu tenho. tem um pouco a ver com a falta de cultura, de educação mesmo, da cultura de Perfeito, pensar, né? perfeito, perfeito. É. Aliás, é uma coisa que eu ando me batendo muito, em todas as posições que eu ando ouvindo, que nós todos andamos, né? Que eu não sei, eu tentei reduzir ao máximo possível as impressões que me passam. E eu acho que hoje, para mim, a gente só tem uma solução. E não é uma coisa em nível de Brasil, é uma coisa em nível mundial. É investimento massivo em educação e cultura. Aí resolve tudo que é problema, né? Perfeito, perfeito. Se a gente lembrar, né, Marcelo, como é que algumas potências, os tigres asiáticos, por exemplo, o próprio Japão, como é que ele se recuperou da Segunda Guerra Mundial? O Japão foi destruído. É uma ilha, é limitada, ele foi totalmente destruído. A injeção de verba que colocaram lá dentro, a ONU, enfim, os Estados Unidos e seus aliados, o Japão fez o quê? Ele reconstruiu cidades e fez viadutos e grandes prédios? Não. O Japão pegou e fez escolas e laboratórios de pesquisa. Ele investiu maciçamente nisso. Ele sabia que isso é um processo que é demorado e que demoraria talvez uns 10, 15, talvez 20 anos. Mas, passados 10 anos depois da Primeira Guerra Mundial, o Japão, de repente, se tornou uma potência, como aconteceu com a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, né? Então, está em curso pequenos países, né, que a gente chama de pequenos, como Taiwan, exato, coisas do, exatamente, né, que exatamente. estão A também impressão que eu vivendo tenho é isso. que a gente não, sabe, Marcelo, que não há solução fora da educação. É, Não há porque solução fora da educação. é o mínimo que tu pode provocar numa pessoa para que ela se encontre, né, nela mesma, né? Exato. E aí É, tem toda a história aí de autoconhecimento, enfim, né? é, é os mecanismos, né? Quer dizer, no final das contas, aquela coisa assim que parece boba, parece simplista, mas é um absurdo, por exemplo, num país como o nosso, um deputado federal, um senador, receber o que recebe quando um professor recebe 2.500, R$ 3.000, É, né? Então, países que são desenvolvidos e tal, pesquisa, por exemplo, né? Pesquisa, quer dizer, existem hoje movimentos que estão reduzindo, e, em geral, quando a gente chega em crises, o que acontece? As verbas são reduzidas exatamente nos setores de educação, é. saúde, pesquisa e por aí vai. É, Então, né? conteúdo, né? Conteúdo, né? É, O doutor Brizola dizia isso, né? Quando ele queria ofender alguém, dizia: o que falta para esse senhor é conteúdo. conteúdo, Conteúdo. velho Brizola. Eventualmente, eu chego aqui, quando eu fico pensando numa coisa que tem me assustado bastante. Não assustado, não, porque também é aquela, como diz um grande amigo meu aqui, o Roberto Melo, que é irmão do Ricardo Melo, da EBC, Sim. o Roberto Melo, que é da nossa idade, tá, disse: ó, Moura, eu acho que tu está te preocupando demais. Lembra que essa briga agora já não é mais nossa, essa briga é dos meninos. Ah, pois é. Essa briga é Mas estão dos nos chamando, meninos. né? Mas estão nos chamando, né? Pois é, esse é que é o problema, Daqui a né? pouco a gente ouve, né? É aquela história assim que a gente fala aí na ilha, né? Estão entizicando, não É, entizica. é, é. Mas então tá, seu amor. Ui, las fichas. Cervejinha, é, doutor? Mas vem cá, tia. Só isso aqui, só aqui mesmo, né? Em outro lugar o Então, cara diria assim, não, então, não se bebe no trabalho. Mas nós não estamos trabalhando, doutor. essa que é a grande Nós vantagem. estamos nos divertindo aqui, né? Que, aliás, é uma pauta que a gente pode conversar uma hora dessa, viu, Marcelo? É, Que são as relações de trabalho e o próprio trabalho, né? Como é que, é, como é que ele vai funcionar daqui para frente, né? é, Tem pesquisas aí bem interessantes que dão conta de algumas coisas até preocupantes, de uma certa forma, para saber como é que a gente vai resolver isso. é. Mas tem pesquisas que dizem que em poucos anos, mais de 720 mil cargos e 70 e poucas mil funções
vão desaparecer. Como a gente já viu acontecer, né? É. Por exemplo, a gente tinha lá o padeiro, o sapateiro, o leiteiro, etc. e tal, são Porra, aquele leiteiro. funções Tu te lembra do barulho do leiteiro passando na mais rua? evidente. Batendo aquelas garrafas. Pá, Marcelo, eu ficava fascinado com o leiteiro chegando na minha porta e é, tirar aqueles tarros é. enormes de leite, de alumínio, Não, e e despejar o tinha. leite nas garrafinhas. E tinha aquela cestinha feita de arame, né? Que tinha as Exato. garrafinhas. Cara, Aquilo é um negócio aquilo era uma maravilhoso, coisa, né? assim, Tu era, sabe que era fascinante. eu tenho guardado, a minha esposa que tem guardado da avó dela, uma garrafa daquelas. Isso é A histórico. gente Isso guarda é histórico. incenso dentro dela, né? É um negócio. Isso é memória, E o isso é padeiro? memória. E o padeiro? O padeiro que a gente Padeiro, gritava, dá um quarto de quilo aí. isso. Entregando o pão na porta, de Quarto de quilo bicicleta, de semolina. carroça. Ai, meu Deus Ah, do céu. nossa. Pô, e a gente que era guri, rapaz, a gente fazia a maldade de ficar esperando atrás da porta o leiteiro pra dar um susto nele, né? O leiteiro vinha, coitado, né? Meio com sono ainda, né? 5:30 da manhã. E a gente A ficava. infância, vamos combinar que a infância é cruel, né? Pá, Criança é cruel. cruel. Criança é Não, cruel. o sujeito fala de criança. A minha filha menor é psicóloga, né? E ela, Imagino que ela. e ela me disse um negócio esses dias que me tirou a culpa, né? Eu sempre achei que criança era muito cruel, né? Mas eu não podia dizer, porque como é que tu vai falar de uma criança, né, cara? Ah, é E verdade. ela disse assim pra mim, o pai, as crianças são muito cruéis. Mas é verdade, eu concordo plenamente. Aí eu olhei pra ela e disse assim, meu Deus, mas que alívio! Ao mesmo tempo, né, Marcelo, elas têm um caráter libertário É. que é impressionante, Não, porque, por exemplo, coisas, é uma, coisas que a gente atende, por exemplo, essa coisa do politicamente correto, não se fala disso, não se fala daquilo, não se refere a isso ou aquilo, com esses termos, por exemplo, a criança está totalmente liberada desse tipo de coisa, ela não é, tem esse tipo de preocupação. Né? não, Então, ela tem uma crueldade, mas é uma crueldade absolutamente natural, assim, né? Não há um é, segundo sentido, né? exatamente, não há uma má intenção, É. né, Esses um dias, mau vou te dar um caratismo. exemplo disso. Esses dias eu estava vendo um vídeo. Aliás, eu aconselho a todos que vejam. Isso está no YouTube. É só colocar lá TV Mulher e Maria Rita. Não sei se tu está acompanhando, mas o pessoal inventou de fazer a TV Mulher de novo com a mesma Gabriela, com a Marília Gabi Gabriela, na TV essa viva Hum, e o número um do programa ela fez com a Maria Rita, do mesmo jeito que ela havia feito com a Elis Regina. sensacional, A isso Elis, deve ser e a fantástico. Elis foi no programa do TV Mulher com a Gabi, com a Maria Rita no colo, né? Nossa, E agora foi a Maria Rita com a filha dela também no colo, né? nossa senhora. E Isso é o aí, famoso remake, né? pô, vou te contar, né? E aí, um negócio assim, a Maria Rita chora pra burro, no depoimento lá que a Gabi faz, a gente chora junto e tal. Mas no meio da entrevista, né, a menina, pequenininha, 3 anos, do lado da Maria Rita, já meio que enturmada ali, né? A menina interrompe a conversa das duas e diz assim: tem uma luz ali atrás que eu acho que vai cair. Aí a Gabi olha pra ela e diz: qual é a luz? Aquela lá, ó. Aí ele diz: não, é só impressão e tal. Aí assim, eu quero ir passear lá atrás desses negócios aqui. Aí a guriazinha vai e tal, né? Então quer dizer, nada mais cruel do que isso, né? Quer dizer, um programa, né? E tal, ela interfere, mas é uma coisa absolutamente natural dela, né? Ela estava com vontade de dizer aquilo, né? Se fosse nós não diríamos, né? Nós não diríamos. Exatamente. É que essa regra, esses cuidados que a gente adquire, né, com o passar do tempo, ao mesmo tempo que, de alguma forma, facilitam o convívio, né, é Aham. o tal verniz civilizatório, É. ao mesmo tempo tiram a naturalidade, né? É, claro. A menina disse assim, E, outra que ela disse assim.
a mãe estava falando, a Maria Rita, né? Ela disse assim, a mamãe vai chorar agora. Aí ela tava falando da mãe, da Elis, né? Mamãe vai chorar? Aí ela disse, não, filha, por que tu tá perguntando? Aí a Gabi, né? Mas por que tu tá perguntando? Não, porque sempre que fala da avó Elis, ela chora. Tanto, quer dizer, tu vê, né? Entregou, né? Entregou a mãe, né? Então, Entregou. então é um negócio maravilhoso que é a criança também, né? É a crueldade, mas está ali do lado a naturalidade, né? Ah, Então tá, seu Moura, nós falamos demais para variar, né? com certeza. Olha, eu tô firme no Periscope aqui, hein, cara. Tá bom, eu aqui não estou conseguindo entrar pelo Twitter, não. Não, mas agora eu acho que quando eu terminar o Periscope, ele vai ficar gravado aí no Twitter. Ah, pode ser que ele caia depois. Aí tu pode ver aí. Mas Tá ok. 97,8% do tempo foi Vossa Excelência na tela aqui do Periscope. Tá certo? Com direito a cervejinha, viu? Pois é, vai espantar os nossos potenciais ouvintes Bom. e parceiros, né, Marcelo? Não, que é isso? O pessoal vai acabar tomando uma também, ó. Então tá. Tá bom, Então tá. Moura. Até uma próxima, hein? Hoje Grande é abraço. terça. Lá pro final da semana a gente fala mais um pouco. Perfeitamente. Tá Combinamos certo? e falamos. Valeu, meu irmão. Um abraço, viu? Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau. Este foi o Carlos Moura, direto de São Paulo, nós aqui em Floripa. Aí, deixa eu terminar isso aqui. Vamos terminar o Periscope. Nessas Deixa eu conversas. ver um negócio Esse aqui. mesmo sentimento que tu teve, esse mesmo feeling que tu teve, eu estava tendo também. A gente falar só de política, só de política. Porque aqui eu acho que não é a nossa praia desse jeito aqui. Perfeito, Entendeu? perfeito. Eu tenho a impressão de que nós acertamos se a gente faz. Olha aqui, eu vou te mostrar aqui, ó, cara. Quer ver? Vou te mostrar aqui como é que ficou essa porra aqui. Estou puxando aqui no Twitter para ver o que cai. Essa é a jogada. Eu não sei se tu segue a RW Brasil no Twitter. Segue, né? Sim, vamos lá. Então no teu. Ah, tá tudo No aqui, teu, cara. teu Puta, celular, quando Marcelo. desligou, tá ligado? Aí, ó. Que horror, Liga cara. aí, então. Tu viu aí? Fazer esse teste no ar aqui. Eu O vi, pessoal cara, vai eu vi. ficar curioso também, vai ligar. Você que. É isso aí. Isso aqui é uma loucura, né, bicho? Então tá, meu irmão. Um abraço pra ti, boa noite, tá? Grande abraço, Porra, cara. me deu uma vontade de tomar uma cerveja, rapaz. Puta, eu agora me deu vontade de ir pra cama, porque amanhã às 5 da Puta manhã eu tô acordado. que pariu. Então tá, cara. Tchau, tchau. Grande abraço, Valeu, Marcelinho. meu velho. Obrigado. Tchau, tchau.